Olá, educadores! Olá, educadoras! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um lugar de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Este programa é apresentado por mim, Ivani Magalhães, e produzido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora. A cada semana, um novo episódio com convidados especiais que trazem inspirações para a sua atuação em sala de aula. Vamos conhecer a nossa convidada de hoje? Hoje, no Educador em Cena, recebemos uma psicanalista, palestrante e consultora em inclusão e acessibilidade. CEO do Instituto Rita Quester, ela transformou sua vivência como mãe atípica em propósito de vida e referência na área da neurodiversidade. Autora de livros sobre força emocional e liderança, ministra palestras sobre inclusão, empatia, saúde mental e desenvolvimento humano. Seja bem-vinda, Rita Quester! Olá, Rita! Que alegria tê-la aqui no nosso programa, no nosso podcast. É com muita satisfação que eu lhe dou as boas-vindas em nome do Grupo Elo Editorial. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com você e com toda essa audiência de educadores, né? Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui da minha história, especialmente para esse público que, para mim, tem um papel tão fundamental na vida das famílias atípicas. Então, estou aqui para a gente realmente poder trocar muita informação e poder contribuir. Então, deixa só eu falar um pouquinho sobre mim, né? Vocês já fizeram uma apresentação lindíssima, mas eu me chamo Rita Quester, eu sou mãe atípica de 3 rapazes maravilhosos, adultos com TEA. Eu tenho meu filho mais velho, Matheus, que já está com 30 anos de idade. Ele é um TEA nível 1 de suporte. O Gabriel, com 25 anos, é um TEA nível 2 de suporte. Era nível 3, né, com muita terapia, muito acompanhamento. Hoje ele é um nível 2. E o meu caçulinho, Guilherme, que também é um autista nível 2 de suporte. Então, eu tenho aí uma vivência muito ampla, né, na maternidade atípica. Eu posso dizer que, aliás, desconheço o que é a maternidade típica, uma vez que tenho 3 filhos dentro do espectro autista. E essa jornada da maternidade, ela me trouxe muitos desafios, óbvio, né? Eu nunca romantizo a maternidade atípica, ao contrário, eu gosto de ser muito realista com relação a isso. Mas, Ivani, a maternidade atípica, ela também me trouxe muito conhecimento, muito aprendizado e, principalmente, né, eu falo que a mulher que eu sou hoje é fruto dessa maternidade. Eu fui mãe muito jovem, né, muito novinha, ali com 21 anos eu tive o meu primeiro filho, e aos 29 eu já era mãe de 3, e de 3 autistas. Então, eu falo que eu vivenciei essa jornada quando o autismo mal tinha informação do que era, né? Inclusive, para mim, quando descobri o autismo dos meus filhos. Então, essa jornada, embora tenha sido muito desafiadora no processo de fazer com que os meus filhos evoluíssem e se desenvolvessem, eu evoluí e eu me desenvolvi junto com eles. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje, e eu estou muito feliz de poder compartilhar com você e com essa audiência incrível que você tem. Ah, que bacana. Eu acho que podemos começar o nosso bate-papo por esse relato mesmo como mãe, quais foram os principais desafios, assim, que você olhou e falou, e agora? O que eu faço? Né? Ajudas que você teve ou não teve? Eu penso que a nossa audiência, assim como eu, podem estar assim, bastante interessados, primeiro em conhecer esse aspecto da maternidade. Sim. Como é ser mãe, né, de crianças com neurodivergência, né? Olha, é um desafio constante, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Volto a dizer, sem romantizar a maternidade atípica. A maternidade, por si só, já é um grande desafio, né? A maternidade atípica, ela tem alguns agravantes que comprometem muito a questão emocional, não só da mãe, mas de toda uma família, né? Então, eu falo que quando eu descobri a maternidade, é muito curioso, porque as pessoas me perguntam, mas 3 filhos autistas, né? Você teve um filho autista, insistiu em ter um segundo, insistiu em ter um terceiro? Eu falo, não, na verdade, foi quase que simultaneamente que eu recebi o diagnóstico dos meus filhos. Então, eu fui pega, né, do que eu entendia como uma família típica, que meu sonho sempre foi ter uma família grande, eu sempre me vi mãe.
Eu sempre me imaginei mãe. Desde muito pequena, eu fui aquela menina que gostava de brincar com várias bonecas, porque eu queria uma família grande. Então, os meus filhos são a realização maior do meu sonho da maternidade. Eu sinto que eu nasci para ser mãe. E hoje eu sinto que eu nasci para ser mãe atípica. Porque foi lindo todo esse processo que nós vivemos, apesar da dificuldade. Então, quando eu recebi o diagnóstico dos meus filhos, porque o que aconteceu, Ivani? O meu filho mais velho para o meu filho do meio são quase 5 anos de diferença. E o meu filho mais velho, ele é um menino, hoje um homem, né? Muito inteligente, autodidata, se alfabetizou muito cedo. Com 3 para 4 anos de idade, descobriu que ele já sabia ler e escrever na escola. Eu já tinha percebido, e aí a escola percebeu. Então, ali era aquela coisa do lado positivo, que até então ninguém falava sobre autismo, nem como síndrome de Asperger, que foi o primeiro diagnóstico dele. Então, ali tinha um lado positivo. Eu falava, nossa, meu filho muito inteligente, né? Nossa, que maravilha ter um filho superdotado, que era o que se trazia naquela época como informação, que ele era uma criança superdotada. E aí, o Gabriel, bebezinho, um bebê ultra tranquilo, que hoje, quando eu volto no tempo, eu percebo que haviam sinais ali, mas que para mim era só um bebê muito tranquilo, um bebê que quase não chorava, não sentia dor, mas ele só queria colo. Ele tinha alguns hiperfocos já desde muito pequeno. Dentre eles, a amamentação. Eu demorei muito para conseguir parar de amamentar o Gabriel, porque o hiperfoco dele era a amamentação. Ele queria o tempo todo estar no colo. E aí, quando eu engravidei do meu terceiro filho, o Guigui, eu brinco que eu falo que ele chegou chegando, né? Porque ele não foi planejado, ele aconteceu, né? Então, ele é um acontecimento na nossa vida. Eu sempre falo, esse é um grande acontecimento, meu filho, porque onde ele chega, ele causa, né? Causa positivamente, porque ele é muito alegre, muito comunicativo. E quando eu estava já por volta ali de uns 6 para 7 meses de gestação, foi quando o Gabriel começou a manifestar o autismo, que até então a gente só achou que fosse, sabe, aquele ciúmes da barriga? Eu acho que toda mãe que já tem um filho e engravida sabe que há esse famoso ciúmes da barriga. E aí ele começou a regredir, ele parou de falar, de emitir som, porque ele já não falava, mas ele parou completamente de emitir som. Ele começou a não sustentar mais o alimento na boca. E aí, quando me chamou muito a atenção, que eu percebi que alguma coisa estava muito errada, porque eu já vinha percebendo mudanças de comportamento, mas até ali todo mundo falava, ele só tá com ciúmes. Aí nasceu o Guilherme. É ciúmes do irmãozinho, tá tudo bem, mãe, daqui a pouco passa. Mas com 1 mês e pouquinho que eu tinha tido o Guilherme, aconteceu um fato que ali eu percebi que não estava normal, e a partir dali foi quando eu fui buscar apoio. O Gabriel começou a ter autoagressão. Eu comecei a ouvir um barulho muito forte vindo do quarto deles. E quando eu cheguei lá, me assustou porque era um barulho oco, sabe, uma pancada, né? Aquele som de batida. Uhum. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? Pô, numa casa com criança, você já corre achando que está acontecendo alguma coisa, e realmente estava. Ele estava parado próximo à parede e ele batia com a cabeça com muita força na parede. E dali em diante, ele batia com a cabeça a qualquer momento que eu deixasse ele sozinho no chão, na parede, nos móveis, propositalmente. E aí foi quando eu o levei ao pediatra, que não quis me falar absolutamente nada. Acredito que por sensibilidade e por não se sentir apto a dar um diagnóstico, ele me direcionou para uma neuropediatra, e a neuro fez o diagnóstico dos 3 simultaneamente. Ela falou para mim, seu filho mais velho tem síndrome de Asperger, o seu filho do meio é um autista que eles chamavam de autista clássico, né, que é o nível 3 de suporte, e o seu bebê possivelmente vai ser o mais comprometido de todos os 3. Então foi assim que eu recebi o diagnóstico. Todo de uma vez. Começou o desafio ali da maternidade. E dali por diante, quem está familiarizado um pouco com a questão do TEA sabe que a gente tem alguns níveis, né, da descoberta. Primeiro você tem a negação, você não quer enxergar. Aquela negação de não está acontecendo nada. Depois você tem o luto, quando chega o diagnóstico. É um luto profundo que as famílias... Luto da idealização, né? Exato. E eu sei que tem gente, quando eu falo isso, se choca, mas é verdade. Quando a gente está grávida, eu acho que toda mãe passa por isso, eu não acho não, tenho certeza absoluta. A gente idealiza o nosso filho, até o que ele vai estudar, o que vai ser quando crescer, né? Você já começa... Vai ser bem sucedido. Nossa, a gente cria 1000 planos, né? E isso faz parte do processo da gestação também, né? De você idealizar aquele bebê perfeito. E quando chega o diagnóstico, você tem que dar lugar
para o bebê real que você tem. E não que esse bebê real seja menos do que o bebê idealizado, ele só não vai realizar aqueles sonhos que você planejou para ele. Ou sim, dependendo de como as coisas vão correr ao longo do processo, mas passa a ser uma incógnita. Então, você abre mão da idealização para viver aquele bebê real e viver todas as dificuldades que você tem no início do diagnóstico. Incertezas, dificuldades. Você não sabe o que esperar do futuro. Até Desconhecimento. Você imagina na minha época, que eu recebi o diagnóstico há 23 anos atrás, não se falava sobre autismo praticamente, não se tinha muita ideia de autismo. E a minha maior dificuldade era não encontrar referência positiva de autismo. Eu só encontrava referência negativa. Eu só ouvia relatos tristes, inclusive dos médicos, que me disseram: seus filhos nunca vão ter uma vida plena. Eles nunca vão ser independentes. Talvez conquistem pequenas autonomias, mas serão dependentes de você para o resto da vida, terão crises de autoagressão. Se você medicar, pode ser que isso melhore, mas talvez você tenha ali uma criança sedada e não uma criança que consiga se desenvolver. E uma coisa que eu nunca aceitei foi o vitimismo dessa situação. Eu não tive nem tempo de viver o luto, tá? Não deu tempo. E o quanto é difícil para uma mãe ouvir tudo isso e levantar e falar, só que eu tinha 3 que dependiam de mim. Então, eu parei de trabalhar, eu abandonei o meu trabalho completamente para viver a maternidade, tudo. Eu passei a ser a mãe cuidadora, né? Eu nunca consegui ser a mãe terapeuta, porque eu não conseguia me enxergar nesse papel, porque eu tinha muito medo de ser só a terapeuta, sabe? De ficar só fazendo terapia com os meninos o dia inteiro e esquecer de ser mãe, esquecer de passear, de ir ao cinema. Ser mulher. Isso a gente esquece. Essa parte ficou adormecida por muitos anos. Literalmente eu fiquei mãe, cuidadora. Os outros papéis é meio que a gente engole, coloca bem lá no fundinho da tua alma, num lugar onde você não consiga nem ouvir o sussurro dessas outras versões nossas. Por quê? Porque o teu foco está 100% no desenvolvimento dos seus filhos. E foi o que aconteceu comigo. E o desafio, ele foi gigante, porque eram 3 níveis de autismo diferentes, em idades diferentes, em situações diferentes. E cada um com necessidades diferentes, com características diferentes. E você sabe uma coisa que eu falo quando eu falo que esse processo, ele foi muito bonito, porque foi um processo de muitas descobertas, mas eu falo que uma das coisas que mais me doem, que até hoje eu sinto os efeitos de tudo isso, é que houve momentos em que eu tive que escolher que filho precisava mais de mim. E o meu filho mais velho, por ser aquele que menos precisava, foi o que menos teve. Então, a atenção que ele deveria ter tido, por exemplo, ao entrar na escola, né, aquele acompanhamento mais próximo da mãe ali, sentar para fazer uma lição de casa, ensiná-lo alguma coisa, ajudar, por exemplo, no desenvolvimento de algum trabalho escolar, eu mal tive tempo de fazer isso. Porque eu tinha um filho do meio, que é o Gabriel, né, que era autista nível 3 naquela época, tendo crises e crises e crises. Ele chorava por horas sem parar. Um bebê recém-nascido, que eu não consegui dar atenção, que até hoje tem transtorno alimentar, porque desde muito pequenininho saiu do peito porque eu adoeci, porque com tudo isso o corpo responde, né? Eu tive que parar de amamentar ele com 4 meses, ele nunca desenvolveu o paladar adequadamente, como se faz com uma criança que você vai estimulando, dando vários alimentos. Então, eu falo que ter tido 3 filhos autistas, cada um no nível de suporte, fez com que em vários momentos eu só pudesse atender um. E eu sempre atendia aquele que precisava mais, que era o Gabriel, que tinha alta agressão. Enquanto isso, o Matheus, do lado de cá, por ser um autista nível 1, foi o que menos recebeu. E o Guilherme, um bebê que precisava de estímulo, sabe? Aquela idade em que a criança precisa ser estimulada, ele quase passava o dia todo dormindo e acordava à noite, quando o irmão dormia, porque era o tempo que ele tinha comigo. Então, você imagina, durante anos, o meu único desejo era conseguir dormir, 4 horas seguidas, né? Tomar um banho sem ser interrompida. Lavar a cabeça. Coisas que para quem não é mãe e não passa por nada nem perto, não faz ideia do valor que essas atividades têm na vida, né? Exatamente. E a gente acaba se atropelando como mulher, como você falou, o lado mulher e o lado esposa, e o lado filha, e o lado amiga, lado social. Esquece, né? A minha vida passou a ser os meus filhos e o desenvolvimento dos meus filhos. Mas eu falo que eu tive...
como eu não tinha acesso à informação, eu fui muito na intuição. Foi uma época intuitiva, porque os livros falavam da mãe geladeira, que é um absurdo, né? Porque eu falava, não sou eu. Podem falar. Eu não sei se você conhece a teoria da mãe geladeira, não. Que diz que a criança desenvolveu o autismo porque a mãe não dava a ele carinho suficiente. A mãe era uma geladeira, então ela repelia o filho e naturalmente aquela criança não tinha contato visual, não gostava de contato físico. Que absurdo. Exatamente. E quando eu li sobre isso, que eu fui buscar informação, e naquela época quase não tinha livro, material, era tudo vindo de fora, e às vezes era estudo acadêmico, e para você interpretar aquilo era muito difícil. Então eu fui muito intuitiva durante todo esse processo. E uma coisa que eu sempre coloquei como prioridade, eu vou dar aos meus filhos a vida mais normal possível, dentro das limitações deles. Então, cinema, passeio, festinha, tudo eu fiz com os meus filhos. Mas eu sempre entendia o limite deles, aquele limite em que agora não está legal, então vamos embora. Então, eu não afastei eles socialmente, eu incluí os meus filhos dentro da nossa comunidade, da comunidade onde eu estava, aproximei os meus filhos das pessoas, comuniquei sobre os meus filhos para as pessoas, até estava falando isso com você, que é um lema que eu levo para a vida e que eu propago muito isso, né? Principalmente para os pais. Eu falo, as pessoas não têm obrigação de saber o que é o autismo. Pode ser contraditório dizer sim, as pessoas precisam saber. Precisam, mas a gente não consegue saber tudo de tudo. Então, quem não vivencia o autismo não tem noção do que é. Já ouviu falar, mas não tem noção de como lidar, de como, muitas vezes, o ajudar é só não atrapalhar, é só não interferir. Então, eu falo, as pessoas não são obrigadas a saber o que é o autismo, mas eu sempre me vi no papel no dever de comunicar. Por quê? Uma vez que eu espero que as pessoas tratem os meus filhos adequadamente, os tratem bem, e tratar bem significa respeitar os limites deles, as pessoas precisam saber qual é esse limite. E se elas não souberem, elas não têm como respeitar um limite que elas desconhecem. Então, desde muito cedo, eu comuniquei às pessoas, olha, meu filho é autista, esse meu filho tem essa necessidade, esse tem essa necessidade, esse não gosta de barulho, esse tem essa dificuldade. Então, eu fui introduzindo os meus filhos na comunidade em que nós vivíamos, e as pessoas passaram a entender o que era o autismo. Você foi educando as pessoas. Exato, para que pudessem acolher. E é assim até hoje. Eu falo, o brasileiro é um povo muito receptivo. O brasileiro, ele tem essa natureza de abraçar. Agora, você não abraça aquilo que você não conhece. Quantas e quantas vezes eu não estava, por exemplo, dentro de um supermercado, meu filho tinha uma crise. E a pessoa julga como, essa criança não tem limite, essa mãe não tem educação. Falta de educação, né? E às vezes eu na fila do caixa, eu ia pro caixa preferencial e as pessoas me olhavam. Eu falava. Com 3. Não, e eu não ficava esperando alguém falar, ai, que criança mal educada, ai, que não sei o que. Eu falava, gente, olha, tá tudo bem, ele é um menino autista, ele tá tendo uma crise. Se vocês puderem só se afastar, eu agradeço, porque isso vai ajudar ele se autorregular, né? E voltar, né? A ficar bem. Aí as pessoas, ai, não, tudo bem, tá? E aí se afastam. Por quê? Porque eu informei. Ao invés de ficar brava, porque estavam julgando a mim e ao meu filho, eu preferia comunicar, porque quando a gente evita o confronto, né? Uma coisa é eu esperar do outro algo e ele não me entrega aquele algo que eu espero, porque ele desconhece, eu acho que ele é obrigado a saber, ele não sabe, não me entrega o que eu quero. Aí você começa a gerar conflito. Eu prefiro criar pontes. Então, eu falo, eu explico. Comunicação é a chave. Comunicação é a chave. Até contar um relato que foi sensacional e que eu uso isso como um case de sucesso que eu passo adiante para todo mundo. Recentemente, na pandemia, eu me mudei de São Paulo, eu fui morar num condomínio que eu queria um lugar que meus filhos pudessem caminhar livremente, porque a gente viveu preso durante muito tempo, né, nesse período pandêmico, e foi muito difícil para os meus filhos ficarem fechados dentro de casa, porque eles gostam de espaço ao ar livre. Então, eu optei por me mudar para um condomínio pequeno, com poucas famílias. Natureza. Né? Natureza, ar livre e tal, e falei, vou mudar para esse condomínio. E aí, o que você imagina? Você fala, poxa, eu tô indo com 3 rapazes autistas, sendo que o meu mais velho trabalha, tem uma vida independente, então eu falo que ele só não passa desapercebido porque ele ainda tem muita estereotipia. De vez em quando ele tem algumas estereotipias, mas fora isso, você não percebe. Você só fala que ele é um rapaz tímido. O Gabriel e o Guilherme, o Gabriel ele tem 1,96 m de altura. Ele é muito grande. E ele é o que não verbal.
O Gabriel é não verbal, então ele caminha de um jeito diferente, ele tem muita estereotipia e ele ama caminhar, e ele é inofensivo. Ele é aquele menino super doce, super tranquilo. Aquele menino que se autoagredia, hoje é um menino super equilibrado. E o Guilherme, ele mentalmente, acabou de fazer 23 anos, né, nessa semana, mas mentalmente ele é uma criança de 9, 10 anos de idade. Então, eu já sabia que ao chegar no condomínio, ele iria se relacionar com essas crianças da idade dele, como ele se vê. E o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou chegar lá, ninguém nos conhece. E já era uma comunidade fechada, porque condomínio muito pequenininho, todo mundo se conhece. E aí eu tive uma ideia, eu falei, eu vou escrever uma carta. Né? Eu vou fazer uma apresentação, um manifesto ali, uma apresentação da minha família. Então, eu me apresentei, né, vizinhos, eu estou chegando agora no condomínio, eu gostaria de apresentar a minha família a vocês, e fui explicando as características de cada um deles, falando principalmente do Guilherme, que ia estar próximo de criança. Eu falei, olha, não se assustem se você vê um rapaz de 1,80 m, caminhando ao lado dos seus filhos, brincando com seus filhos, porque embora, aparentemente, ele nem aparenta ser um adulto, tá? Mas ele é muito grande mesmo, perto das crianças. Vocês podem se chocar ao ver um menino próximo de uma criança, mas entendam, ele é uma criança. Ele se comporta como uma criança, ele é tão inocente quanto uma criança. E a receptividade foi incrível, incrível. O condomínio inteiro abraçou a minha família. Os meus filhos hoje são ultra, assim, idolatrados no condomínio. Eles adoram os meninos, sabe? Tem todo um cuidado. Mas esse cuidado só veio a partir do momento em que eu comuniquei. Então, eu evitei qualquer conflito que poderia acontecer, comunicando. Quantas questões poderiam ser evitadas por aí com esse movimento, né, de comunicação, de aceitação? Exatamente. E isso vale para o ambiente escolar também. Né? Mas antes de irmos para, porque agora nós vamos virar essa chave, mas só para a gente fechar esse bloco relacionado à maternidade, você aprendeu muito durante esses anos, muito, e hoje você tem total condição de compartilhar, né, de fazer essa partilha de experiência com as famílias, e que pode ser uma partilha valiosa para quem está chegando agora nesse universo. Sim. Então, para a gente fechar esse bloco temático, Rita, nos conte que conselhos, ou que dicas, ou que inspirações você poderia dar para os pais. Para quem está iniciando. Para quem está chegando agora nesse universo. Olha, a chegada no universo do autismo, ela é muito complexa. Porque, geralmente, hoje em dia, as crianças se observam muito cedo que uma criança ela tem características de autismo, justamente por ter muita informação. Então, cada vez mais cedo, os pais estão se deparando com essa informação e recebendo o diagnóstico de autismo. Então, o meu conselho, primeiro, aceite orientação. Porque vai ter sempre um caminho. Eu falo que eu não tenho como não entrar na escola só para poder amarrar esse tema. Geralmente hoje os pais trabalham, né? A nossa vida é uma loucura. Dificilmente hoje uma mãe tem o privilégio de poder ficar em casa, ou não, né? Porque nem para todo mundo isso é um privilégio, poder ficar em casa cuidando dos seus filhos, porque a gente tem carreira, a gente tem sonhos, tem planos, e nada mais natural do que inserir também a criança. O quanto mais cedo essa criança for inserida socialmente no ambiente, melhor para ela também. Eu acredito assim, eu penso assim, não que isso seja uma verdade para todo mundo. Mas eu falo que a escola, ela acaba percebendo a necessidade dessa criança ter uma avaliação. E ela comunica os pais cada vez mais cedo. Hoje em dia, com 2 aninhos e meio, os pais já estão se deparando com essa informação. E é muito difícil aceitar isso, porque dói. Você não está preparado para ouvir que o seu filho tem algum gap, e eu não estou nem falando de transtorno, porque muitas vezes pode ser só um atraso no desenvolvimento, algo simples de ser trabalhado. Então, o meu conselho ouça os especialistas de coração aberto. Por quê? Porque o papel deles é nos informar, falar, olha, estamos notando algo de diferente no seu filho. Busque um profissional, ouça o que esse profissional tem a dizer e abra o seu coração e a sua mente para poder fazer algo naquele momento. Porque quanto mais cedo a gente conseguir iniciar esse processo de terapia, que é dentro daquela fase, né, da neuroplasticidade infantil, quanto mais cedo você tiver essa informação e mais cedo você trabalhar, mais rápido esse filho se desenvolve. Então, eu sei que dói, eu sei que assusta, mas o melhor caminho é a aceitação.
Eu falo que aceitar não é aceitar uma sentença de que o meu filho nunca vai poder. Não, não é sobre isso. Eu falo que é o aceitar o presente. Se no presente eu preciso do diagnóstico, eu preciso de terapia e muitas vezes de medicação, porque tem muito pai que rejeita a medicação e eu fui um deles. Eu não queria de jeito nenhum, mas aceitem a orientação médica, façam um acompanhamento, se dediquem a essas terapias, porque quanto mais atendimento seu filho tiver nesse período, mais ele vai se desenvolver e melhor vai ser a vida dele enquanto adulto. Então, eu sei que assusta, eu sei que dá medo, mas a jornada também pode ser linda, desde que você aprecie cada momento, que é... sabe que eu ouvi mamãe pela primeira vez? Cada conquista. Ai, é tão gostoso quando o teu filho não verbal, aos 5 anos de idade, do nada ele fala assim, mamãe. Porque o primeiro mamãe a gente nunca esquece, mas o primeiro mamãe depois de 5 anos é algo maravilhoso, é algo que, sabe, que a gente começa a apreciar as pequenas coisas da vida, as pequenas conquistas. Vibre e comemore cada pequena conquista, porque esse processo é feito disso. É erro, acerto, tentativa, erro e acerto, mas toda vez que você acertar, comemore, vibre, porque cada passo que a gente dá em direção ao desenvolvimento do nosso filho tem que ser comemorado, é um marco, e a gente tem que encarar assim, porque esse desafio é grande demais. Se a gente se fechar no vitimismo, não avança nem nosso filho nem a gente. Quando a gente encara isso como um desafio e vibra com cada conquista, a criança sente também essa energia, e a partir daí, essa criança também, inconscientemente, se engaja mais ainda, né, dentro desse processo, e é quando a gente consegue alcançar os melhores objetivos. Ah, que lindo. Assim, é desafiador, sim, mas existe uma beleza muito grande que é esse amor pleno que você tem e acolhe o seu filho como ele é. Não Exato. Como ele poderia ser, mas como ele é, né? Exato. E um detalhe, né, que é o que eu falo, nunca aceite uma sentença. Porque o diagnóstico, quando veio para mim, foi os seus filhos nunca serão, nunca poderão, nunca terão autonomia. Eu nunca aceitei essa sentença de que alguém pudesse me falar o que os meus filhos poderiam ou não ser. Não dá para você cravar o que alguém vai ser, porque o processo de desenvolvimento, ele é único. Então, eu parei de trabalhar por 7 anos, eu me dediquei exclusivamente aos meus filhos, eu me dediquei a quebrar todo aquele diagnóstico que a médica me deu. Eu não que eu seja contra a ciência, eu sou contra alguém dizer seu filho nunca vai fazer tal coisa. Eu nunca aceitei isso. Então, eu fui trabalhando passo a passo com os meninos, o desenvolvimento deles. Hoje, né, que é o que eu falo, que os pais têm muito medo do futuro. E realmente ele assusta, porque uma coisa é a idade infantil, outra coisa é a adolescência, que é um grande desafio para a grande maioria, e a vida adulta, que muita gente tem a sensação aí, né, na comunidade, que deu 18 anos o autista deixa de ser autista, né? Porque só se fala de criança autista, só se fala do autismo infantil, mas e o autista adulto? E o autista idoso? Quase não se fala sobre isso. Então, existe desafio em todas as etapas. Então, na infância, é um grande desafio. Por quê? Porque a criança, ela não tem ainda a capacidade de se autorregular, né? Ela precisa de terapia, ela precisa dos pais, e aí é o momento em que a gente tem que ser muito emocionalmente equilibrado para conseguir lidar com tudo isso, porque a criança precisa da gente. E aí você tem a fase da adolescência, que é aquela fase onde os hormônios começam, né, a entrar em ebulição, e aí existe grandes dificuldades para a maioria das pessoas. Eu confesso que eu não passei com nenhum dos 3, a não ser o meu filho mais velho, que começou a sofrer bullying, né, na escola, mas a fase hormonal, aquela fase da descoberta da sexualidade, eu não vivenciei com os meus filhos. Então, é um tema que eu sei que é muito problemático. Estudei muito na época, imaginando o que passaria, e acabei não passando, né? Até diz os profissionais que cuidavam dos meus filhos, porque a gente fez uma boa preparação antes. Então, eles estavam equilibrados nesse momento. E agora, na vida adulta, graças a Deus, eles estão ótimos, equilibrados, a vida está muito tranquila, mas tudo isso fruto da de um trabalho, né? De um trabalho. E de uma presença, né? Acredito muito que a chave ali, nesse caso, é a sua presença constante, incansável. E do pai. E do pai. Porque a gente fala entre nós, as mães atípicas, a gente fala o pai que fica, que é raro.
né? Hoje, mais de 75% das mulheres, das mães atípicas, são abandonadas pelo seu companheiro. A maioria com 5 anos. O filho completa 5 anos, elas estão sozinhas cuidando desse filho. E eu tenho literalmente um companheiro, porque é alguém que é apaixonado por parceiro de lutas e conquistas. E ele é mais coruja do que eu, tá? Ele é ultra protetor, cuidador, apaixonado pelos meninos. E essa rede de apoio fez toda a diferença para mim, porque eu tive família, marido, vizinhos, comunidade, me abraçaram. E isso fez com que eu pudesse passar por tudo isso também e chegar onde eu cheguei, né? Sã. Bem, porque eu tive todo esse apoio ao meu lado, foi fundamental. Uau! Bom, essa conversa está muito interessante. Eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo está concordando com o que eu estou dizendo, porque realmente é muito bom ouvir a Rita. Quero agradecer. Você que está aqui assistindo, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar, se você fala, isso faz todo sentido, então espalha para que mais pessoas possam também se inspirar com essa conversa. E não se esqueça também de se inscrever no canal, porque nós já temos muitos episódios interessantíssimos publicados e outros tantos que estão por vir. Rita, agora nós vamos chegar naquele X da questão. Você é uma pedagoga também, além de tantas outras áreas de formação. Vamos falar do autismo na escola. O que você poderia nos trazer dentro dessa temática? Desafios, conquistas, Vamos olhar também, né, para esses educadores que estão recebendo as crianças com TEA em sala de aula. Qual é a sua impressão sobre essa questão? Olha, é muito diferente do momento em que eu vivi o autismo, né? Hoje em dia, antigamente você ia para uma escola, você tinha uma criança autista, 2 crianças autistas, no ambiente escolar todo. Hoje a gente tem isso por sala de aula, né? A gente vem tendo, a cada ano que passa, a gente vê um aumento considerável no número de autistas. Há quem diga que é a facilidade do diagnóstico, mas também hoje o autismo abarcou muitas outras condições que antes não se encaixava ali dentro do autismo, né? Então, eu vejo como um grande desafio essa questão escolar, porque o autismo em si, quando a gente fala de TEA, o TEA é um transtorno sensorial. Dentre tantas outras questões que envolvem o autismo, existe uma questão muito marcante que é o sensorial. E isso é um grande desafio dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente escolar. Eu confesso para você que, assim, eu olho para os educadores, eu olho para os professores, não por ter estudado, porque eu nunca exerci a pedagogia. Cursei, mas não exerci. Mas eu olho com muito respeito o trabalho desses educadores e eu sei o quanto é difícil. Por quê? Eu cuidava de 3 autistas, só que eu só tinha os 3 e meus filhos, né? Dentro de um ambiente controlado. A sala de aula é um ambiente que muitas vezes você tem o quê? 30 crianças dentro de uma sala de aula e um professor tendo que cuidar de crianças típicas com atraso no desenvolvimento, de crianças atípicas diversas, porque a gente está falando de autismo, de TOD, de TDAH. Então, é um grande desafio para dar conta de alcançar objetivos curriculares. E aí você imagina. Eu vou citar os meus exemplos, tá? Eu acho que fica muito mais palpável quando eu falo daquilo que eu vivi. O meu filho mais velho e o meu filho caçula frequentaram escola regular. Eles conseguiram seguir numa escola regular, cada um com as suas dificuldades. Meu filho mais velho, durante o período da infância, super tranquilo na escola, embora ele não tivesse coordenação motora fina, então ele fazia prova oral, eu consegui uma autorização para ele fazer prova oral, porque ele não conseguia escrever, ele não tinha paciência de sentar para escrever, então ele ficava andando e falando oralmente, respondendo ali as questões. E sempre foi um aluno com notas muito boas, né? Em determinadas áreas, ele sempre teve uma nota muito acima da média. O Guilherme, que é o meu caçula, também frequentou uma escola regular, embora ele tivesse muita dificuldade. Por exemplo, ele tinha uma certa dificuldade na alfabetização, na coordenação motora, por ele ter um QI muito distante, né? Assim, emocionalmente. O Guilherme é uma criança, ele demorou muito para se desenvolver. Ele está com 23 anos e chegou agora no nível de uma criança de 10 anos. Então, ele vai... E aqui a gente acredita que ele já tem estacionado, né? Há pelo menos uns 4 anos o médico fala isso para mim, Rita,
O Guilherme chegou no topo da maturidade. Perdão, gente, eu estou um pouquinho sem voz. E aí, quais foram os meus maiores desafios? Foi com o Gabriel, que é um autista nível 3, quando eu entendi muito rápido, com menos de um mês que eu inseri ele na escola, que aquele não era um ambiente para ele. E aí eu falo sobre isso sem medo, porque eu estou falando da minha experiência. Eu não tomo isso como uma verdade absoluta, mas eu tomo como a minha experiência de vida. Eu não vejo o ambiente escolar regular como um ambiente para uma criança autista nível 3. Por quê? Porque sensorialmente essa criança ela é hiperestimulada dentro desse ambiente. E é onde você tem as crises, são gatilhos para crises. Eu não sei se você já teve a experiência de ver uma crise de um autista, principalmente de uma criança. É muito difícil de lidar, porque a criança ela se torna agressiva muitas vezes. E essa agressividade é só uma forma dela pôr para fora aquele desconforto que ela está sentindo. O que a gente mais tem dentro de uma sala de aula infantil? Barulho. Barulho. E você imagina, o meu filho, por exemplo, ele tem hipersensibilidade auditiva. Ele vive, quando ele sai de casa, ele está sempre com um protetor auricular pequenininho. E quando o barulho é muito grande, ele tem um fone com proteção. Porque ele tem muita dificuldade de lidar com esse estímulo auditivo. Tudo para ele, o que para a gente, por exemplo, eu falando aqui com você, nesse tom, para o meu filho é como se alguém tivesse com um megafone falando com ele. Essa luz, por exemplo, que para ele, a sensação o dia todo dentro de um ambiente é como se eu pegasse essa luz e colocasse aqui, ó, próximo do seu rosto, se você tivesse que raciocinar, se concentrar, fazer a apresentação. Você imagina, eu com o megafone falando, uma luz aqui na sua frente, como é que você conseguiria ficar quanto tempo, né? Lúcida e funcional dentro dessa situação? Vamos acrescentar isso, um ambiente extremamente quente. O ar-condicionado não está funcionando e o ambiente está hiperaquecido. A luz no seu rosto. O que é comum nas salas de aula. O que é muito comum. Então, você imagina, por quanto tempo você, uma adulta, que tem um cérebro já desenvolvido para autorregulação, quanto tempo você suportaria essa situação? E aí eu falo isso para os professores, quando eu vou ter esse bate-papo, né, com escolas, com educadores, eu falo, gente, o ambiente da sala de aula, ele é hiperestimulante para essas crianças. Então, sensorialmente, é muito difícil para eles se manterem regulados. E qual é a forma que uma criança extravasa quando ele está muito incomodado? Ele fica mais, é agressão mesmo. Às vezes é consigo mesmo, como era o caso do meu filho, que era autoagressão. Outras vezes, ele só quer sair daquele ambiente. Aí você pode colocar essa criança em risco e você pode colocar outras crianças em risco também. Então, eu tenho que falar isso como mãe atípica. Eu sei que isso é uma polêmica gigante, mas ela é real. Então, a gente também tem que ter esse olhar empático para o professor, que muitas vezes não está preparado para lidar com isso. Muitas vezes os pais não estão. Você imagina o professor. As outras crianças não estão preparadas para lidar com isso. Mas quem mais sente, quem mais sofre é a própria criança autista. Porque ela está num ambiente onde ela não consegue se manter regulada. Então, a escola para o meu filho, ao invés de ser um estímulo, era, com perdão da palavra, mas ela é real, era uma tortura. Era um sofrimento. Era. Ele saía contínuo. De lá. Era porque ele chegava na escola já. O nível de estresse dessa criança causa muitos prejuízos, né? É o que eu falo, imagina, é só uma pessoa que está em casa se imaginar nessa situação. Alguém gritando, falando muito alto no seu ouvido, cada toque. Às vezes o que pra gente sensibilidade tátil, toque, pra ele é um tapa, é uma agressão. Dói como se fosse. E não tem como na escola não se esbarrar, alguém Exatamente. Falar e tocar. Então, assim, o grande desafio que eu falo que existe hoje é, primeiro, os pais terem essa sensibilidade também de entender que a inclusão, ela é linda. Eu sou apaixonada pela ideia da inclusão, porque eu tive 2 filhos que passaram por esse processo da inclusão, mas eu tive um deles que a inclusão não serviu para ele. E não era para o outro, porque eu, enquanto mãe, Ivani, lógico que eu queria meu filho numa escola regular. Claro que eu queria. Claro que eu queria que meu filho conseguisse interagir com as outras crianças. Tivesse uma rotina. Não, e eu tinha a expectativa de que indo para a escola, ele evoluiria. Quantos pais não pensam assim? Não, ele vai socializar, ele vai começar a brincar com outras crianças, ele vai começar a se desenvolver, vai começar a falar. Eu tinha essa expectativa. Mas, quando eu entendi, graças, né? Eu falo que a minha intuição, ela gritava muito nessa época, porque faltava informação, a gente tinha que ter a intuição. Eu percebi com 1 mês e pouquinho que ele estava na escola, a escola me chamou com uma semana e falou, Rita,
a gente está sentindo que, assim, está muito difícil para o Gabriel permanecer no ambiente, porque ele não consegue ficar dentro da sala de aula. E eu não tenho alguém para ficar acompanhando ele o tempo todo fora da sala de aula. Esse foi o primeiro sinal, mas a própria escola falou, é só um processo de adaptação. Então, vamos devagar entender como que a gente consegue trabalhar para que ele se adeque a esse ambiente, para que ele se sinta seguro aqui dentro. Com 1 mês e meio, eu percebi que não era um ambiente para ele. Porque embora eu queria meu filho num ambiente que para mim era normal, para ele era um ambiente anormal. Porque não era um ambiente onde ele se sentia pertencente. Aí foi quando eu coloquei o Gabriel numa escola especializada para autista. Melhor decisão da minha vida. Porque ali ele pertencia. Ali ele não era diferente. O ambiente era todo preparado para acolhedor, sabe? O ambiente o acolhia, o estimulava da forma correta, respeitando os limites dele e trabalhando as suas potencialidades. Então, o Gabriel, ele saiu de um nível 3 de suporte para um nível 2 de suporte. Um menino hoje altamente autônomo, capaz de se cuidar, de ter uma vida praticamente independente dentro daquele ambiente familiar. Então, foi a melhor decisão que eu tomei. Já o meu filho mais velho sofreu bullying. O autista é uma grande vítima de bullying, né? Eu falo que ele acaba sendo a vítima perfeita, principalmente o autista nível 1 de suporte, que as pessoas não percebem, né? É o famoso normal demais para ser autista. Colocam muitos rótulos. Entendeu? Ele é normal demais para ser autista e ele é diferente demais para ser normal. Eles não têm dentro desse ambiente, eles não conseguem encontrar um equilíbrio, né? E naquela época, mais difícil ainda na época dele. E eu falo que eles são as vítimas perfeitas porque eles são muito inocentes, eles entendem as coisas de forma literal. Eles têm muita dificuldade não todos, tá? Mas a grande maioria tem a dificuldade da interação social. Isso faz parte da característica para se diagnosticar um autista, é a dificuldade que ele tem na interação social, no relacionamento com o outro. Então, eles acabam sendo a vítima ideal. Por quê? Porque qualquer coisa tira-se sarro de tudo, do comportamento, da estereotipia. E meu filho passou por esse processo e foi muito doloroso. Ele saiu de um menino muito inteligente, muito alegre, muito comunicativo, para um adolescente fechado, absolutamente. Ele se fechou no mundo dele. Eu falo que, na verdade, não foi ele que se fechou, tá? Foi um ostracismo total que meu filho vivenciou. E nessa época eu tinha voltado a trabalhar. Foi quando eu me preparei para voltar a trabalhar. E aí ele passou por um processo muito complexo, a ponto de chegar no limite de achar que ele não merecia mais estar aqui, de não querer mais estar aqui. Foi o momento mais difícil da minha vida, né? Foi nesse momento da adolescência. E ele sofre as sequelas disso até hoje, com 30 anos de idade. Ele nunca mais voltou a ser aquela criança alegre. Hoje se tornou um adulto extremamente fechado, introspectivo, e foi dentro do processo escolar. Mas é o que eu falo, a escola fazia o que podia. Eu tinha muita parceria com a escola, porque a escola tentou de tudo. Mas você não consegue evitar o caminhar do meu filho e os outros tirando sarro, risadinha, chacota, exclusão. Como é que a escola lida com isso? A não ser com um trabalho forte de conscientização. A conscientização não só dos filhos, a conscientização dos pais também, com relação aos filhos. Tá? Porque tem muito isso, né? Tem. O que os filhos ouvem em casa dos pais em relação aos colegas, e é como se eles se sentissem autorizados a reproduzir em atitudes aquilo que eles ouviram. Exatamente, exatamente. E aí você imagina o bullying, que é o que eu falo uma coisa. Tem gente que fala, tudo agora é bullying. Eu falo, não, gente, bullying é diferente de uma brincadeira esporádica. O bullying é sistemático. Ele acontece todos os dias. Ele é constante. E hoje nós estamos vivendo um fenômeno difícil. Que tá pingando, até que o estrago é visível. Só que antes acontecia só no ambiente físico. Agora, isso está potencializado com o ambiente digital. Então, o bullying está dentro de casa também, através do celular e tudo mais. Tanto que meu filho, só para você ter uma ideia, ele não tem rede social nenhuma. Ele não quer contato com as pessoas. E quando isso aconteceu com ele, embora a escola tenha trabalhado muito ao meu lado, a gente tenha conversado com professores, os professores em sala falavam muito sobre isso. Gente, o Matheus, ele é um rapaz com síndrome de Asperger, então ele precisa se movimentar mais, ele tem algumas características. Mas adolescente, sendo adolescente,
né? Eu falo que os adolescentes ouvem muito mais os seus pares do que os seus pais e seus professores. Então, foi uma fase muito difícil que nós vivemos com ele e que as sequelas foram muito grandes e que eu falo que hoje, como é que a escola consegue trabalhar com isso? Como é que a gente consegue lidar com essa situação? Eu acho que o primeiro passo para a questão dos educadores é preparar o ambiente escolar é muito mais fácil do que parece. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui só para a questão, né? Como a gente está falando com educadores, eu acho que é uma dica que pode fazer toda a diferença na sala de aula. Nós precisamos dessas orientações. Quando a gente fala no ambiente, quando a gente fala desse hiperestímulo que a criança tem, sabe? Às vezes, aquela luz da sala de aula, sabe aquela... me fugiu o nome daquela luz, né? Que é um filete grande. Ela pisca. Eu não sei se você... A gente não percebe, mas ela pisca. Aquilo, para muito autista, é um gatilho fortíssimo. Porque tem uma sensibilidade extrema para aquilo. Porque desregula, né? Vai desregulando. É a mesma coisa que a gente ficar esfregando a unha na lousa. Aquele som, pra gente, não, né? Não dá um... A gente, na minha época, falava uma gastura. Ah, sim, eu ouvi muito isso. Então, para eles, é a mesma coisa. Só que isso acontecendo por 1 hora, né? Por 2 horas. 4, 3 horas, por 4 horas. A criança, ela não aguenta. Nós não aguentaríamos. E nós somos adultos, capazes de autorregulação. Porque a gente tem que se regular o tempo todo, né? Nesse ambiente que a gente vive, a gente tem que ter um equilíbrio emocional gigante. A gente não conseguiria sobreviver com lucidez a esse processo. Você imagina uma criança, né? Então, qual é a minha dica? Dentro de uma sala de aula, quando você tem muitas crianças, o ideal é que a escola tenha um ambiente externo, uma sala sensorial, sabe? Uma sala onde a criança possa, a cada 30, 40 minutos, se retirar da sala de aula e ser levada para essa sala. Uma sala de descompressão. Para fazer uma pausa ali. É uma sala que tem uma iluminação adequada, que tem um piso tátil, sabe? Uma coisa que ajuda muito, muito, balanço. A gente tem hoje uns balanços que são feitos de lycra, você pendura no teto, a criança ficar rodando, ser acolhida ali pela lycra, tá? Isso ajuda demais. E não é um investimento alto para se fazer, né, numa escola, reservar um cantinho para isso, um cantinho para a criança ter esse momento da descompressão, porque ele precisa. Se você tirar ele da sala de aula, você percebeu que a criança está chegando na sala de aula, está numa panela de pressão. Exato. Ele precisa... Você percebe que a criança já está muito agitada. Leva ele para essa salinha de descompressão. Rita, eu não tenho uma salinha, não tenho esse espaço ainda. Uma outra dica, coloque elástico na parte de baixo da cadeira. Primeiro, se puder, todas as cadeiras, sabe esse velcrozinho que a gente coloca em cadeira? Coloque nas carteiras e na cadeira. Porque esse barulho do movimento da cadeira, essa arranhura, isso é muito agudo para quem tem sensibilidade auditiva. E ele desperta gatilhos para gerar uma crise. Então, assim... Carteiras que são muito ruidosas, né? Exato. Coloca um velcrozinho que a gente compra, ele é adesivo, você coloca... Põe nos pés das cadeiras, das mesas. E das mesas. Isso já vai evitar o barulho. Esse movimento, que a criança fica o tempo todo em movimento, né, na cadeira, ela não para. Um outro ponto é você colocar na carteira da criança autista elásticos, sabe esses elásticos grossos de roupa? Grosso. Coloca, né, de atravessado num formato de X, né? O ideal é fazer, você pegar, imagina que aqui a gente tem a carteira, você faz um X e põe um assim de atravessado, para a criança colocar o pé, ele fica movimentando. Isso acalma esse movimento. Embaixo da carteira. Ele vai estar sentadinho ali e com os pezinhos em movimento. Isso ajuda. É como se ele estivesse caminhando ou se balançando. Porque ele precisa... o autista... Aí eu vou usar a palavra movimento de repetição. Esse movimento. Por quê? Eu vou usar as palavras do meu filho quando adolescente. Por ele ser um menino muito inteligente, eu perguntei para ele, porque ele andava muito de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. E eu falei para ele, filho, por que você se movimenta dessa forma, né? O que te faz querer correr de um lado para o outro durante tanto tempo? E geralmente isso acontecia à tarde. Era sempre no período da tarde. Aí ele falou, mãe, sabe o que acontece? A minha cabeça, ela fica muito cheia. Muito cheia. Porque assim, eu acordo, eu penso numa coisa. Aí daqui a pouco eu penso em outra, penso... Chega no final do dia, mãe, todas essas coisas ainda estão dentro da minha cabeça. E correr e me movimentar me alivia. Essa coisa do correr é como se eu estivesse botando para fora essa energia. Eu preciso colocar para fora essa energia para ficar bem.
Porque se eu não fizer isso, eu explodo. Então, ele está se autorregulando. Então, esse movimento ajuda muito nessa autorregulação. Por que as crianças autistas têm dificuldade de ficar sentadas? Elas precisam ficar andando de um lado para o outro, elas começam a ter muita estereotipia, né? Movimento de mão, movimento de corpo. Por quê? Ela está precisando se regular. Esse é um sinal para, se puder, levar para a salinha de descompressão. Leva para brincar, põe no parque, bota no balanço. Deixa ele girar no balanço, sabe? Para ele poder voltar normalidade, e aí ele pode voltar para a sala de aula. Porque se você deixar ele lá dentro, ele vai explodir. Ele vai entrar em crise. E às vezes a crise é silenciosa, porque nem toda crise é visível. Muitas crises são silenciosas, são crianças que sofrem em silêncio, porque a crise dela não é uma explosão, a crise dela é uma implosão. Ele se fecha, se trava, e ali você não acessa mais aquela criança. Sabe aquela criança que você... Sabe, educadora? Aquela criança que você não acessa? Ele está em crise, só que a crise dele não explode, ela implode. Fica dentro. E assim, você não consegue ter dimensão daquela dor que ele está sentindo, porque ela não é visível. Aí você acha que ele está quietinho, ele está bem. Não, ele não está. Não verbaliza. Ele está em crise. Então, pequenas mudanças, iluminação. Tirar a criança da sala de aula quando você perceber que ela está muito agitada. Colocar esse elástico, colocar esse velcrozinho embaixo da carteira e da cadeira. Isso já vai ajudar e muito. Vocês vão perceber uma grande mudança no comportamento. Às vezes o lugar em que está posicionado na sala já faz toda a diferença. Já faz toda a diferença. Vai botar a criança do lado do ventilador, que fica o tempo inteiro fazendo barulho. Para ela pode ser um sofrimento constante. Né? O ideal é perguntar onde que ela se sente bem, onde você quer sentar. E aí, se ela escolher uma cadeira, um lugar, aquele lugar é Mantenha. dela. É dela. Essas mudanças de rotina. Eu ia te perguntar com relação à previsibilidade, que é uma coisa que os educadores podem ajudar quando tem uma rotina estabelecida, onde a criança se sente segura ali no encadeamento das atividades daquele dia. Se puder manter um painel, sabe, um painelzinho com todas as atividades que aquela criança vai desenvolver no dia, com tudo que ela precisa fazer. Então, agora é hora de estudar. Então, tem lá o painelzinho dela, ela sabe exatamente que ela vai chegar, que primeiro ela vai ter que sentar e fazer a atividade, e que depois dessa atividade ela vai ter um momento lúdico, que pode ser um momento de ajuda a criança a se organizar para o que vai acontecer, né? Eles não são surpresas o tempo inteiro. Eles precisam dessa organização. Tudo que foge à rotina quebra o equilíbrio emocional dessa criança, que já é muito sensível. Então, tem que estabelecer rotinas muito claras e seguir essas rotinas. Então, para o educador... Isso para todos, mas em especial... Exatamente. Então, estabeleça essa rotina. A criança, ela vai chegar, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer atividade? Após a atividade, o que ela vai fazer? Na hora de mudar de atividade, tenha muito claro cada processo que vai acontecer dentro da sala de aula, principalmente de forma visual, porque às vezes o autista ele não é verbal. Ou ele até fala, mas ele não se comunica. Porque isso também é um detalhe muito interessante, né? Ele sabe falar, mas ele não se comunica, porque falar e conversar tem uma diferença muito grande, né? O se comunicar, criar frases, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos comunicando. O meu filho, por exemplo, que eu falo que ele é não verbal, ele sabe falar, mas ele não sabe se comunicar, criar as frases para manter um diálogo. Então, muitas crianças não conseguem fazer isso. E o campo visual deles, eles têm uma memória visual muito poderosa. Então, pode criar uma rotina com símbolos que representam as ações que vão ser. Então, ó, você já cumpriu essa primeira etapa, agora você está na segunda. Uma dica é criar um mural com ímãs e ir tirando. Ó, já fizemos esse, o próximo, né? Papelzinho de... Sabe, você compra hoje plaquinhas de comunicação para criança não verbal, eles se comunicam, né, através de e dá um conforto, dá uma segurança. E dá uma segurança. E ele pode comunicar o que ele está sentindo, se ele não está bem, se ele quiser sair, como é que ele se comporta. Ó, como é que você faz quando você quiser sair da sala? Fala com a tia dessa forma, papapá. Então, crie esse vínculo também com essa criança, porque se a criança ela se sente respeitada e protegida, ela também vai se sentir mais confortável naquele ambiente. E, consequentemente, todos à sua volta vão estar mais confortáveis. Beneficia todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Porque uma criança desregulada, ela afeta também as outras crianças que estão à sua volta. E essa desregulação, muitas vezes, é provocada por estímulos externos, pelo ambiente. E a criança, é o que eu falei, tem aquela que explode e tem a que implode. A que explode, ela movimenta todo um ambiente da sala, ela tem que ser retirada da sala, e tá tudo bem, é o que eu falo, os pais precisam entender isso também, né? Não é, estão discriminando o meu filho, não, estão protegendo o seu filho. Estão protegendo o seu filho, porque
A criança, nessa hora, tudo que ela precisa é de um espaço só para ela poder respirar, voltar à normalidade, né? Conseguir se equilibrar novamente. E não é dentro da sala de aula você forçando a criança a ficar ali que isso vai acontecer. Por isso que é importante sempre ter alguém como apoio, porque para que esse educador não tenha que deixar o grupo todo, é uma condição para que essa inclusão aconteça. O ideal é que cada criança tenha um acompanhante, né? Você sabe que meu filho caçula, ele estudou em colégio particular durante muito tempo. Quando ele entrou na adolescência, eu coloquei num colégio municipal, porque o município ofereceu uma profissional para ele, né? Eu brincava, chamava Santa Laine. Era o anjo da guarda. Ela é uma menina, um amor, ela estava cursando pedagogia, então, no período de estágio, ela o acompanhava. E ela ficava o tempo todo ao lado dele. E foi sensacional para ele. Para todos. Acredito que para a formação dela, profissional, também foi essencial ter essa Eu falo com ela até hoje, né? E fazem mais de 10 anos. E a gente conversa até hoje. Ela fala, Rita, como foi importante para mim vivenciar tudo isso ao lado do Guilherme. Porque o que eu aprendi com o Guilherme, hoje eu levo para a sala de aula. Eu consigo, sabe, replicar tudo aquilo que eu vivi com ele para as outras crianças. E muda todo o olhar dela para a questão... né, para incluir todas as crianças, cada um com a sua característica. Exatamente. Rita, que conversa eu tô achando que futuramente teremos que fazer a parte 2 desse podcast, porque agora nós já estamos nos minutos finais mesmo. E eu só tenho a agradecer. Agradeço também a nossa audiência, vocês que estão aqui acompanhando essa conversa. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar, deixe os seus comentários. Fiquem à vontade para sugerir temas que são relevantes para a sua atuação em sala de aula e se inscreva no canal para ficar sempre informado dos novos episódios que são postados toda semana. Cada semana tem aí um profissional com ideias, com inspirações, com reflexões também, porque eu saio sempre muito reflexiva de cada conversa. E essa hoje foi muito especial, ainda temos muito a falar sobre essa temática, existe muita desinformação também, então é preciso olhar de frente para essa questão para que a gente possa de fato contribuir, né? E ter esse olhar sensível, acolhedor para todas as crianças com as suas características. Sem dúvida. Rita, gratidão em nome do Grupo Elo, da Perabook e da Elo Editora, essas duas editoras que formam o Grupo Elo Editorial. Eu tenho, assim, uma gratidão imensa a você por ter aceito vir aqui partilhar um pouquinho da sua vivência, da sua experiência. Ficou com gostinho de quero mais. Mas eu vou passar agora a palavra a você, para que você possa deixar aqui as suas palavras finais. Tem um livro aí que você eu gostaria de mostrar, que tem a sua experiência. Então, eu passo a palavra para que você possa fazer o fechamento do nosso encontro. Obrigada ao Grupo Elo por esse convite incrível. Eu vou só apresentar aqui para vocês, o meu livro chama-se Mãe Antifrágil e ele conta como no processo, na jornada da maternidade atípica, eu aprendi a crescer com os desafios. A antifragilidade é isso, né? Ela vai além da força. Ser forte é suportar os desafios, né? Ser resiliente é você enfrentar os desafios e sobreviver a ele. Ser antifrágil é você passar pelos desafios e crescer com ele. Então, você nunca sai a mesma de um processo, de um grande desafio. Você evolui com aquele desafio. Então, a maternidade atípica foi esse desafio que me fez evoluir a cada etapa, né? Então, esse livro é uma história que ele não é só para mãe atípica ou só para família atípica. Ele é um livro para qualquer pessoa que queira aprender como lidar com grandes desafios e ter um olhar sempre voltado para o lado positivo e buscar sempre aquele pontinho de luz em meio à escuridão, porque ele existe. Se a gente focar nele, a gente consegue realmente se sobressair. Agora, eu quero deixar um recado aqui para os educadores, como a gente está falando com esse público maravilhoso. Primeira coisa que eu diria para os educadores, para os diretores de escola, toda mãe, todo pai, quando recebe ali, que vocês têm esse olhar muito sensível para identificar quando uma criança precisa de um acompanhamento. Vocês estão inseridos ali no ambiente com tantas crianças que para vocês é muito mais fácil identificar quando uma criança, ela foge da normalidade, o que já não é comum para uma família. Muitas vezes essa família que tem uma criança, às vezes é o primeiro filho, ela não tem tanto contato com outras crianças para fazer esse ponto de comparação. Nossa, eu acho que meu filho está com gap nisso ou com gap naquilo. Para vocês é tudo muito fácil.
fácil, porque vocês estão ali naquele ambiente e é muito perceptível entender as crianças que fogem a essa normalidade. Então, o papel de vocês é maravilhoso, de comunicar essas famílias. Só que eu sei que nesse momento, as famílias, elas não reagem de uma forma positiva. Ao contrário, primeiro elas rejeitam, elas culpam a escola, acham muitas vezes que vocês estão sendo preconceituosos com o filho, que é só uma criança que está ali, que é um pouquinho mais difícil de lidar e que vocês não estão querendo lidar com essa criança. Eu sei do tamanho do desafio que vocês vivem. Então, o que eu digo para vocês é, pensem da seguinte situação: e se fosse você? E se ao invés de ser o educador que comunica que essa criança precisa de um olhar especial, procurar um psicólogo, um profissional que possa identificar a necessidade dela, e se fosse com o seu filho? Como você gostaria de ser acolhido? Como você gostaria que esse comunicado fosse feito? Então, as escolas precisam criar esse vínculo familiar. Escola e família caminham juntos, um trabalha com o outro. O papel do educador é fundamental para a gente. Só que muitas vezes a gente joga para o educador essa frustração que a gente sente pelo nosso filho, entende? Então, é muito difícil de lidar. Agora, tenham empatia com essas famílias. E uma dica que eu dou, que tem funcionado muito no meu trabalho, é a gente criar encontros entre famílias típicas, atípicas e educadores. Por quê? Porque há também um conflito entre família típica e atípica. Existe esse conflito. Há o conflito da família atípica e típica com os educadores por conta dessa situação. Então, acaba ficando um ambiente muito inflamado, né? E a gente precisa criar encontros de conscientização, porque quando a gente consegue trazer um olhar mais amplo, criar uma empatia entre essas três pontas, e essas três pontas trabalharem juntas, é quando a gente, de fato, consegue fazer a inclusão real. Sem isso, não é inclusão. É só colocar a criança dentro do ambiente. E eu sei que não é isso que vocês querem. Eu sei que não é isso que nós, enquanto pais, queremos. O que nós queremos realmente é trabalhar em parceria. Mas, para isso, no momento de fragilidade dos pais, eu acho que vocês podem ajudar muito, tendo um olhar muito cuidadoso e entendendo que há, sim, uma reação um pouquinho desproporcional, muitas vezes, dos pais, mas simplesmente pelo medo e não querer aceitar essa dificuldade que eles vão enfrentar e que eles vão enfrentar ao lado de vocês. Então, se unam, se juntem e façam reuniões com esses pais, expliquem o que é, façam reuniões com os jovens sobre bullying, porque o papel da escola, eu sei que não é de educar a criança, mas é o primeiro ambiente social de uma criança. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com o ambiente onde essa criança está sendo inserida socialmente. E o papel da escola é, sem dúvida nenhuma, um dos papéis mais importantes para nós, famílias atípicas. Perfeito! Muito obrigada! Muito obrigada e até a próxima. Até!